Segundo Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que era agradável a Deus o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa dos crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100, segundo as famílias a quem pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens, todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou: Mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu: O Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa, e eles foram embora furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram as cidades de Judá que ficavam entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou, e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte: Porque o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor? Mas o rei interrompeu, dizendo: Desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale a boca, senão vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: Eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeoás, que era filho de Jeoacás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: Uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: Dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas, e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama
e fique em casa, para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para seu povo. Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos por terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Jeoás saiu com os seus soldados e lutou contra Amazias e Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-edom e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns e voltou para Samaria. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi.